Apocalipse capítulo 5. A partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: Então, na mão direita daquele que estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos, cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas do céu e na terra e debaixo da terra e do mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Que Deus possa nos falar de forma graciosa, como sempre tem feito, por meio da sua palavra, pela liberdade que teu Espírito tem para operar em cada um de nós. Meus irmãos, nós estamos na semana que se comemora a Páscoa. Estamos no domingo da ressurreição, o domingo do túmulo vazio, o domingo em que muitos cristãos estão nessa hora falando a respeito desse momento tão importante que foi o momento em que o Senhor Jesus
cumpriu a sua missão ao ser levado à cruz do Calvário como um cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Quando o Senhor instituiu a Páscoa dos judeus, o Senhor ordenou que o cordeiro fosse morto, sacrificado, deu todas as orientações de um culto completamente profético, que deveria ser observado, cada detalhe daquele culto, e o sacrifício do cordeiro apontava para aquilo que viria profeticamente muitos anos depois se cumprir na pessoa do Senhor Jesus. Enquanto Jesus não veio para assumir a sua missão naquele Calvário, muitos cordeiros foram mortos, sacrificados. E cada cordeiro que era sacrificado lembrava-se para o judeu do grande livramento e libertação que Deus havia operado para a nação de Israel, ao tirar a nação do jugo de Faraó. Mas profeticamente apontava para Cristo. Quando Cristo veio, Deus levantou João Batista, que veio preparando o caminho para o Messias, também cumprindo a profecia a seu respeito, e de repente os discípulos de João tiveram o privilégio de ouvir uma palavra. Quando João olha para Jesus que estava passando, e João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus cumpriu aquilo que estava determinado para acontecer, para resgatar o homem da condenação, do pecado. Hoje podemos dizer que, quando se fala da Páscoa, a primeira coisa que vem na mente do ser humano, e eu vou dizer aqui sem medo de errar, de muitos cristãos, não é Jesus, mas é o ovo de chocolate. O ovo de chocolate não pode faltar de jeito nenhum na festa da Páscoa. Hoje eu fui no supermercado, eu estava vendo um camarada saindo com o braço cheio de ovo de chocolate. Não pode faltar, irmão. Na festa da Páscoa hoje não pode faltar o ovo de chocolate. E a grande pergunta que, quando o Senhor instituiu a Páscoa, o Senhor falou que aquele culto deveria ser repetido pelo povo de Israel, para que as outras nações aprendessem o que Deus fez para resgatar o seu povo. Como que o sangue na verga da porta foi um sinal de vitória e vida para a nação de Israel. E a orientação era: quando alguém perguntar que culto é esse vosso, vocês vão responder: esse culto é a Páscoa que o Senhor ordenou que fosse feito, e como Deus operou poderosamente. E a pergunta a ser feita hoje, quando se comemora a Páscoa,
é que tipo de Páscoa está sendo comemorado. Que tipo de culto é esse? Onde não pode faltar o ovo de chocolate, mas o cordeiro não encontra lugar em muitas casas, em muitas famílias, em muitos corações. E a pergunta a ser feita é: onde está o cordeiro? Porque até como símbolo da Páscoa, ele já foi substituído. Onde está o cordeiro quando se fala da Páscoa? O texto que nós lemos aqui fala, meus irmãos, de um culto maravilhoso. Um culto que nos ensina muito. Porque esse culto que João teve o privilégio de ver acontecer na eternidade, ensina como Deus espera que o nosso culto seja oferecido a Ele, ofertado a Ele. Se nós lermos o capítulo 4, João é convidado a subir para receber algumas revelações que Deus iria dar a ele a respeito do que ainda está por acontecer no desenrolar da história da redenção humana. Porque, embora o Senhor Jesus pudesse dizer assim no Calvário: está tudo consumado, ainda o Cordeiro de Deus tem algo a realizar. Há juízos de Deus a serem derramados sobre a humanidade, que não abriram o coração para receber o amor de Deus, para reconhecer o sacrifício de Cristo, para reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus. Há muitos que já trocaram o cordeiro pelo coelho há muito tempo, que já trocaram o culto de adoração a Deus por festas, por movimentos, por encontro fraternal apenas. E a pergunta: onde está o cordeiro? Em muitas reuniões de Páscoa, que sequer Jesus é mencionado. E por que não dizer que muitos cristãos sequer conhecem o que realmente Jesus veio fazer? Qual é a sua grande obra na nossa vida? Porque para muitos hoje, parece que Jesus veio só para curar e dar prosperidade. Onde está o cordeiro na vida de muitos? Quando nós chegamos a esse ponto em que o cordeiro abre o livro, algo nos chama aqui a atenção. João está num ambiente completamente diferente. Ele vê o temor de Deus envolvendo aquele lugar. Ele olha para as criaturas que ele não consegue discernir que criaturas são, mas ele consegue perceber que há temor naquele lugar. Ele consegue perceber que há santidade naquele lugar. E de repente, ele vê que na mão daquele que estava sentado no trono tinha um livro. Um livro escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos.
Não. Esse livro escrito por dentro e por fora não é um mistério, como querem alguns, que a Bíblia, que esse livro representa a Bíblia, e que a Bíblia tem uma escrita por fora que todo mundo enxerga, que é a letra, mas tem uma escrita por dentro que só enxerga por revelação. Não. Esse livro não é a Bíblia. Esse livro contém agora o desfecho de todos os decretos de Deus para acontecer na humanidade. Juízos de Deus serão derramados sobre o mundo. Enquanto isso não vem acontecer, o Cordeiro continua salvando vidas, se revelando a muitos corações que olha para o Cordeiro de Deus e que entende esse amor e esse grande sacrifício e esse grande preço e se arrepende dos seus pecados e cai aos pés do Cordeiro, e esses vão sendo alcançados até completar o número de salvos que o Senhor tem. O número de eleitos de Deus deverão ser alcançados. Enquanto não for alcançado e completo o número, Deus haverá de chamar e de trazer ao convívio da igreja pessoas que estão sendo redimidas, algumas encontrando o Cordeiro no leito da enfermidade, alguns encontrando o Cordeiro no último suspiro. Não importa, o que importa é que alguém encontre o Cordeiro, ou que alguém olhe e compreenda a mensagem da Páscoa, a mensagem do sacrifício de Jesus, porque Ele veio, porque Ele teve que morrer, porque se Ele não morresse, nós estaríamos perdidos, condenados eternamente por causa dos nossos pecados. Mas Ele morreu. Esse livro tinha 7 selos. Ninguém podia abrir esse selo. Antigamente, quando se fazia um contrato, selava-se o contrato. O contrato é escrito por dentro e por fora. E era selado o contrato com alguns selos. Na presença de testemunhas, geralmente 7 selos eram colocados no contrato. E as testemunhas presenciavam o contrato sendo selado. Só quem era digno poderia abrir aquele contrato. De repente, um forte anjo e grita: quem é digno de romper esse livro? E ninguém ali era digno de pegar aquele livro da mão daquele que estava sentado no trono e desatar os selos. E de repente, João começa a chorar. Quando ele observa que ninguém era digno, ele começa a chorar. E quando ele está chorando, ele escuta um dos 24 anciãos dizendo: não chore. Olha, o leão da tribo de Judá, aleluia, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, Cristo agora estava prestes a tomar posse do seu reino. O herdeiro do trono de Davi conquistou a vitória. Cristo conquistou a vitória quando ele foi ao Calvário. E quando Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele conquistou a vitória. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele venceu a morte. Ele derrotou o nosso inimigo. Glória a Deus. Ele conquistou a vitória. E por isso, agora como vitorioso, Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos.
João escuta falar sobre o leão da tribo de Judá. Mas quando ele olha, ele vê um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, acabado de ser sacrificado, mas que agora estava em pé, estava vivo. Não podemos esquecer que essa é a mensagem. O livro do Apocalipse começa dizendo, o Senhor diz assim: eu fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Aleluia! Esta é a nossa vitória. Paulo disse que se o Senhor Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas porque Ele ressuscitou, nós somos vencedores, vitoriosos com Ele. Vitoriosos com Ele. O cordeiro foi sacrificado, agora estava ali, vitorioso. E o cordeiro recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E os 24 anciãos começam agora a tocar harpas. O louvor invade, toma conta daquela adoração. E não somente isso, aqueles anciãos pegam a taça de ouro cheia de incenso, porque era isso que acontecia no culto da antiga aliança. Os anciãos, os sacerdotes, eles entravam para ministrar, e eles faziam essa ministração de apresentar ali, diante do altar, as orações. Agora, nós vemos os anciãos no céu, mostrando um culto onde há uma taça cheia de incenso. E diz a palavra que esse incenso são as orações dos santos, ou as orações do povo santo. O que isso significa? Significa que a sua oração, meu irmão, minha irmã, quando você ora e menciona o cordeiro, quando você ora e menciona o sangue de Jesus, quando você ora com fé no sacrifício de Cristo, a sua oração transpõe as barreiras e chega na eternidade. Elas estão na eternidade e elas são apresentadas diante de Deus. E ali há um louvor junto com aquelas orações. Há um culto acontecendo aqui, mas há um culto acontecendo na eternidade também. Aleluia! Quando nós ouvimos, nós louvamos aqui, o louvor também acontece lá. Quando nós oramos aqui, a nossa oração sobe para a eternidade. Aleluia! E o louvor que eles cantam nos ensinam muito. Porque assim tem que ser um louvor no culto, na festa da Páscoa. Não pode faltar um louvor que exalte o Cordeiro de Deus que tire o pecado do mundo. Digno, assim era o cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos e lê-lo, pois fosse sacrificado, e com teu sangue comprastes para Deus. Aleluia, meus irmãos, Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa é lembrar que a redenção da nossa vida custou um alto preço, que nenhum de nós poderíamos pagar por ele, se dependêssemos de nós, da nossa justiça, ou dos nossos valores adquiridos aqui. Não pagaria o preço do nosso resgate. Não pagaria. Por isso foi necessário um preço muito mais alto.
e custou sangue do Filho de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus. Foi com esse preço que Ele comprou, nós fomos comprados. E se nós fomos comprados, nós agora pertencemos a Ele. E quando Paulo expressa isso, muitas vezes, nós precisamos ver que Paulo sempre vai falar do sacrifício do Senhor, do preço do resgate, do preço do sangue, de como o sacrifício de Cristo é importante na compreensão das nossas vidas. Não podemos deixar que a imagem do sangue de Jesus seja substituído pela imagem do chocolate, que é gostoso sim, mas não pode. A imagem do sangue de Jesus não pode ser trocada pela imagem do chocolate. A imagem do Cordeiro de Deus não pode ser trocada pela imagem do ovo, do coelho. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que a nossa redenção custou o alto preço do sangue de Jesus. E o Senhor comprou pessoas de todas as tribos, línguas, povo e nação. Que coisa maravilhosa! A salvação de Jesus não foi restrita a um grupo de judeu ou de alguma etnia, mas a salvação de Jesus se abriu para todos os povos, e Ele amou igualmente a todos, com as suas diferenças, mas todos amados igualmente por Deus. Cristo veio comprando, salvando vidas de todas as nações, e tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus. Aleluia! Você, meu irmão, se não sabia ainda, fica sabendo hoje. Você é sacerdote diante de Deus. Você faz parte do reino de sacerdote. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, para que você possa entrar na presença de Deus, onde só entrava o sacerdote. Para ministrar na presença de Deus só entrava o sacerdote. Mas hoje o véu do templo se rasgou e você foi comprado, e você é um sacerdote diante de Deus, para ministrar, para entrar na presença do Senhor com louvor, com adoração, glorificando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Hoje nós não precisamos de um sacerdote que possa dizer para você: você pode ou você não pode. Nós não precisamos de um sacerdote na frente da igreja para abrir a porta para você entrar na presença de Deus. Aleluia! Porque o sumo sacerdote Cristo Jesus abriu a porta para nós, e o escritor aos Hebreus disse: agora temos que ter ousadia para entrar. Mas não é entrar de qualquer maneira, não, é entrar lembrando: para eu estar na presença de Deus teve um alto preço. É entrar com o coração arrependido, contrito. Não é de qualquer maneira, não é qualquer culto. É culto onde há o temor. É culto onde há reverência. É o culto onde o Cordeiro é o centro. Não é o homem. O Cordeiro é o centro. E olhei novamente e ouvi as vozes de milhões
que cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Meus irmãos, assim que tem que ser o nosso louvor. Digno é Jesus de toda honra e toda glória. O louvor tem que ser cristocêntrico. O louvor tem que se voltar para Cristo e para a obra de Cristo na nossa vida. No capítulo 7, antes do Senhor, antes do Cordeiro começar a desatar o último selo, que é um selo terrível, João tem uma visão maravilhosa. E uma visão maravilhosa por quê? Porque a abertura dos selos mostrou que muitos, por amor a Cristo, sofreriam e sofrerão, serão perseguidos. Muitos, por amor a Cristo, serão martirizados, perseguidos pelo anticristo. Mas esses foram separados por Deus para essa hora, para exaltar e glorificar o Cordeiro por meio do martírio, para demonstrar que eles estão cheios do poder de Deus. E aqueles que sofreram a perseguição. E agora, o versículo 7 diz assim: João vê uma multidão. E uma multidão imensa, que não poderia ser contada. Só aqui, irmãos, já dá para dar muita glória. Porque a obra de Deus, a obra de Cristo, salvará uma multidão que não pode ser contada. Aleluia! Uma multidão que não pode ser contada. Muitas pessoas serão salvas pelos méritos de Cristo. Quantas pessoas serão resgatadas, estavam caminhando para o inferno, mas estarão fazendo parte dessa multidão de salvos. E essa multidão de povos de todas as línguas estão agora de pé diante do trono e diante do Cordeiro, e usavam vestes brancas e gritavam com grande estrondo: salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé, e ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus para todos sempre. Meus irmãos, eles foram perseguidos, essa multidão foi perseguida pelo anticristo, foram mortos, martirizados, mas elas estão cantando aqui diante do Senhor, dizendo assim: a força e o poder pertencem a Deus. Aleluia! Não é a besta, não é o anticristo, não é o adversário, pertence a Deus. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa expressão vieram, no original, é alguém que está vindo, que vem e continua vindo. É como se estivesse chegando uma multidão atrás da outra.
A multidão de gente chegando, que continua chegando. Estão vindo de grande tribulação. Mas como elas estão agora? A tribulação que elas enfrentaram já ficou para trás. A dor que elas passaram já ficou esquecida para trás. Elas estão diante do Senhor, louvando ao Senhor, com vestes brancas, porque lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus, é o sacrifício dele, é os méritos dele. Não é pelos nossos méritos que nós vamos alcançar a nossa bênção, a salvação, a nossa vitória em mérito de Cristo. Mas tem gente que não quer isso. Tem gente que não quer o Cordeiro. Se você oferecer um ovo de Páscoa, ele vai pegar rindo e muito alegre. Mas se você oferecer o Cordeiro para ele vai recusar, o coração endurecido, porque não quer saber da salvação em Cristo Jesus. Há muitos assim. E aqueles que não querem crer que o sacrifício de Jesus é poderoso para purificar a nossa alma, para lavar as nossas vestes. Quantas pessoas não querem crer na suficiência do sacrifício de Jesus e acaba recorrendo a outros artifícios que não é o sangue de Jesus? Lavar e branquear as vestes de sangue do Cordeiro. Por isso, não é por causa de outra coisa. Ninguém vai estar lá diante de Deus se não for por causa do Cordeiro e do sangue do Cordeiro. Ninguém vai lá por outro caminho. Não adianta o homem querer entrar por outro caminho na eternidade. Não vai alcançar, não vai chegar lá. É por causa do sangue do Cordeiro, é por causa disso que estão diante do trono de Deus e de dia e de noite servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono lhe dará abrigo. Aleluia. E aí vem o versículo 16, que coisa gloriosa. Nunca mais terão fome. Essas pessoas, no período da perseguição, por séculos, passaram privações. Porque a Bíblia diz que quando o anticristo se manifestar, quem não tiver a marca da besta não vai conseguir comprar e nem vender. Então essas pessoas passaram privações, mas agora, nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono, a igreja que não entender quem está no centro do trono, que não entender que o Cordeiro está no centro do trono, dificilmente vai fazer parte desse povo aqui. É preciso entender o lugar do Cordeiro. A igreja de Laodiceia tirou o Cordeiro do lugar dele, colocou o Cordeiro lá de fora. Ainda assim o Cordeiro batia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Há muitos que estão deixando o Cordeiro do lado de fora do seu coração, mas o Cordeiro ainda bate. E se o Cordeiro ainda bate, há esperança. Enquanto o Cordeiro bater a porta do seu coração como está batendo,
ainda há esperança. Basta você abrir a porta do coração, Glória a Deus. se arrepender e deixar o Cordeiro entrar e tomar o lugar, ocupar o lugar, o trono da sua vida. O trono da sua vida. Quem é que manda na sua vida? Quem é? Quem é o Senhor da sua vida? É o Cordeiro? É a vontade dele que prevalece no seu dia a dia? Ou são as suas vontades? São os seus desejos? Ou é o desejo do Cordeiro que te remiu e pagou um alto preço para resgatar a sua vida? O Cordeiro está no centro do trono e será o pastor, será o seu pastor, aleluia. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, aleluia. Aqui está a grande vitória que Cristo conquistou para nós. Todos que tiverem o Cordeiro de Deus na sua vida, e não trocarem o Cordeiro por chocolate, vão ser vitoriosos. Vão ser vitoriosos. E vão estar um dia sendo conduzidos pelo pastor Jesus, a fonte das águas da vida. Todas as lágrimas serão enxugadas. Aquilo que nos aflige aqui hoje, porque aflige. Nós sofremos aqui. Às vezes sofremos injustamente. Sofremos. Mas devemos sofrer com paciência. Devemos sofrer como cristãos, sabendo que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. E nós haveremos de gozar eternamente daquilo que Deus conquistou para nós no reino eterno de Cristo, onde nós seremos reis por Cristo, reinaremos por Cristo, estaremos com Ele para todos sempre. Que Deus assim nos abençoe. Que nunca podemos trocar o verdadeiro significado da Páscoa por outro significado. Ninguém está dizendo que você não pode comer ovo de chocolate. Pode, não tem problema não. É até gostoso, mas não substitui. E não pode substituir aquilo que deve causar a verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação e o verdadeiro prazer do cristão, que é servir a Cristo e reconhecer a redenção dele na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Está cantando louvor ao nosso Deus. Tem algum